ao Desbravadores Podcast, o seu podcast que vai desbravar a história de Belo Campo. Prazer, meu nome é Vitor. Eu sou a Lucineide. Hoje estamos aqui com um convidado ilustre. Por favor, pode se apresentar. Meu nome é Almiro. Eu nasci bem longe daqui, no município de Cafelândia, interior de São Paulo, 42, portanto eu tenho 80 anos. E em 47 meu pai mudou para a capital, e a gente cresceu na capital, na zona leste de São Paulo. Em 85, minha esposa trouxe para cá. Conta pra gente como é que foi essa vinda do senhor para cá. Então, quando eu conheci minha esposa, eu tinha sofrido um AVC fazia uns 4 ou 5 meses. Eu falei, essa mulher é doida, casar com. Aí a gente, até 85, aí a gente tivemos 5 filhos lá, eles foram crescendo, já fiquei com medo de criar os moleques lá por causa da violência em São Paulo. Não era tanto, mas já existia, né? Aí ela falava assim, nunca mais eu volto na minha terra. Eu falei, se for pela vontade de Deus, um dia nós vamos. E foi pela vontade de Deus. Eu tinha uma casinha lá, bem, consegui vender bem, né? E mudei pra cá, trouxe meus filhos, gostaram, e estamos aqui até hoje. Com a graça de Deus. E o que fez o senhor permanecer nessa cidade? Porque é uma cidade maravilhosa, linda. Foi, até um certo tempo não foi tranquila, mas hoje é tranquila, né? Eu gosto dessa cidade. São Paulo é minha terra natal, mas com sinceridade. Para mim ir lá, só se for por um motivo muito grande. Mas se não. Como é que o senhor trabalhava no quê antes de aposentar? Antes de aposentar? Sim. Primeiro, com 13 anos eu trabalhei na fábrica de vidro. Trabalhei dos 13 aos 14, dos 13 anos aos 19 anos, né? Dos 19 anos, eu trabalhei 6 meses numa fábrica de fogão que trouxe em casa, né? Aí não deu certo, eu trabalhei numa fábrica de balança 7 anos, 11 meses e 15 dias. Essas balanças comercial de venda. Sim. Né? E depois eu fiz tantas outras coisas, já comprei ferro velho, já vendi sardinha, já trabalhei na feira, já fui engraxado, um monte de coisa. E qual dessas profissões, senhor, foi a mais marcante para o senhor, assim? Foi um desafio? A fábrica de vidro. De vidro? Porque eu tinha 13 anos e naquela época não tinha condução para a gente levantava 2h30 a pé. Né? Aí chegava lá com a asa para a padaria, que dava café e a broa para nós comer de graça. Então essa marcou minha vida. E qual o momento mais marcante da vida do senhor? O senhor olha para trás e fala, esse momento mudou a minha vida totalmente. Foi quando eu conheci minha esposa. Conta pra gente. Porque quando eu sofri o derrame, eu achei que minha vida estava tinha acabado, sabe? E ela me trouxe a vida de volta. Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado. Vamos falar um pouco agora sobre as alegrias de viver aqui, fatos que o senhor presenciou, assim, de mudanças. O senhor, eu vejo que o sentimento do senhor é porque o senhor não a tem mais presente, né? Ela já se foi. E fica aqui nossa saudação, né? Porque é uma perda e é difícil, o tempo cura, mas a gente sempre sente a falta, né? Foi. Verdade. E aí a gente vai falar de outras coisas para o senhor aliviar. O que o senhor gosta de fazer hoje, assim? O senhor Almiro hoje gosta de... Olha, eu mexi muito tempo com futebol comum. Olha! Vou até mostrar umas fotos. Eu trabalhei muitos anos com a molecada. Sim. Muitos anos mesmo. Essa aqui
Essa foto que ele fez em. Que o Gabriel fez em. Olha. Chevrolet, realista. Em pintura realista, né? Que lindo. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Muito bonito mesmo. Esses coletes aqui, foi minha esposa que fez. Era aquele TNT. Por R$7 ela fez muito de colete. Ela era costureira? Ela gostava de costurar. Ai, que era bom. uma mulher treinada. Era pesada? Treinada. Qual o nome dela? Luísa Lima Pereira. Luísa. O amor da minha vida. Portanto, faz 9 anos que eu estou com Jesus e ela no coração. Ela foi o seu primeiro amor? Bom, teve alguns, mas na real, ela foi um que marcou minha vida. Né? Porque o jeito que ela me pegou. Meu amigo andava assim, ó. O cara quando só mirando assim. E ela me quis. Da sua cor, olhos verdes. Bacana. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Pode prosseguir. Pode prosseguir? Pode. Em relação à cidade, né? Nós falamos um pouco em relação ao Senhor. Agora vamos falar um pouquinho da cidade. Em relação à cidade, o Senhor acompanhou o desenvolvimento de Belo Campo, né? Para se tornar Belo Campo que é hoje. E quais os fatos, assim, o que o Senhor acompanhou que foi mais marcante na história de Belo Campo? O Senhor vê o antes e o depois. O que o Senhor acha, assim? O Senhor acompanhou toda a história, a trajetória. Então, quando eu cheguei aqui, Belo Campo terminava ali no Antônio de Brito. Dali para lá na casa do César. Nós íamos buscar lenha ali na fazenda do seu Germão Viana. Né? Ia buscar lenha lá no Zeca Madeira. Né? Então, a gente acompanhou a evolução. Hoje a cidade dobrou de tamanho, né? E recentemente, vamos deixar isso mais para frente. Né? Então, uma alegria que a gente teve assim de crescer. E eu nasci dentro de uma fazenda, né? É Fazenda Coqueirão, né? Então eu sempre gostei de lugar calmo, não sou frequentador de bar, a vida toda fica no portão. Eu converso com criança, com mulher, com qualquer tipo de pessoa, a gente conversa aqui durante o dia. Faz isso fofoca. Então, Belo Campo para mim se tornou acho que é a primeira cidade. Né? E a gente acompanhou a evolução de Belo Campo, né? Quando eu cheguei aqui tinha poucas ruas, tinha calçamento. Né? Em 78 eu vim conhecer Belo Campo. Eu deixei minha esposa e vim conhecer meu sogro e minha sogra que eu não conhecia, né? Em Belo Campo não tinha nada. Hoje a gente vê um outro Belo Campo. O senhor, como um homem, né, muito vivido, um homem de 80 anos, negro, eu como jovem negro, eu queria saber uma coisa do senhor. O racismo, como o senhor conseguiu lidar a vida com o racismo? O senhor sente uma diferença no tratamento das pessoas atualmente como antigamente? Se o senhor sentiu isso? Você falou seu nome? Esqueci. Vitor? Ô Vitor, antigamente acho que eu não percebi o racismo. Eu, graças a Deus, joguei futebol, não profissional, mas ganhei dinheiro jogando futebol. Né? E tinha uma firma que pagava para eu jogar, eu ganhava o equivalente a 2 salários que eu ganhava na firma. Né? Nunca eu percebi isso aí. Né? Aqui em Belo Campo agora eu vejo na televisão o que está acontecendo hoje. Né? E às vezes me dói de ver um negro, né? Não sei se fez, porque, olha, eu acho que a nossa raça tem que ser igual evangélico. Porque se você for evangélico errado, todo mundo enxerga. Não é isso? O negro também. Se ele errou, todo mundo, ó. Vou te contar uma história que aconteceu com um membro da nossa igreja, não vou falar nada. Ele desapareceu de sonoridade. E todo mundo procurado com o irmão, tal. E naquela época não tinha caixa eletrônica, né? Daqui a pouco veio esse senhor bêbado, aí andando assim. Aí o senhor, olha lá, não disse que é crente? Então o racismo é quase igual. Né? Ele errou. Então a gente vê assim, eu vi uma moça que foi expulsa de um avião, passou há poucos dias aí, não sei se você viu, né? Não sei porquê, se era por causa da cor. Né? Então a gente vê muito isso aí, dói.
Porque perante a Deus nós somos tudo igual, só que muda é a cor da pele. Né? Você tem coração, eu tenho, você tem sangue, a gente tem, né? Mas infelizmente ainda tem essa diferença. Ainda tem. Agora comigo nunca aconteceu. O cara chegar, ô negrão, ô negrinho, pra mim não é racismo. Você tá certo? Sim. Pode você falar, esse negro não presta, é racismo, né? Mas chegar, ô negrão, ô neguinho, né? Eu acho que é até um grande carinhoso. É verdade. Eu acho que depende muito da intenção Da de quem intenção, chama, de quem né? fala. Sim. Por exemplo, se eu for falar com uma pessoa, fala aquele liga, aquele cara, ninguém precisa saber se ele é baiano, se ele é paulista, se ele é nordestino, se é branco, se é preto, se é alemão, né? Aquele cara e pronto. Né? Eu não estou ofendendo ninguém. Sim. O senhor tem muito conhecimento, dá para notar, né? Que o senhor venceu uma vida maravilhosa. Assim. Obrigado. Quantos filhos o senhor teve? Tivemos 5. 5 filhos. Quantos homens? 3 homens e 2 mulheres. Ficou só 3, né? A minha filha, que é mãe do Júlio César, ela mataram no hospital, sabe? O Júlio César é esse dessa foto aí, ó. Quando ela morreu, ele tinha 6 anos. Ele já foi parte complicado. Então, no segundo, era para levar para a conquista. Ela saiu daqui tão boa que eu fiz um bolo anterior. Ela falou, pai, você leva o Júlio aqui na Lobinho, que eu vou buscar. Ela foi andando. Aí lá amassaram ela todinha, quando foi umas 2 horas, mandaram para a conquista. Ela morreu antes de chegar na rodoviária. Né? Então sobrou. Aí eu tenho um filho que morreu, nossa, não consigo pensar. Há 2 anos, acidente em São Paulo. Nós estava trabalhando, bateu alguma coisa num filho, caiu e morreu, né? Então eu tinha Sérgio, Adilson, Márcio, Isolda e Ana. Aí ficou só o Sérgio, o Adilson e a Isolda. Não, Sérgio, Márcio e Isolda. E quantos netos? 14. 14 netos. E 4 bisnetos. Inclusive tem uma que nasceu, tem 3 sábados, eu vou conhecer domingo. Ai, que lindo. E o senhor costuma reunir a família, os netos, fazer alguma coisa? Eles não vêm aqui muito na minha casa, não. Mas quando eu vou em Piripá, nossa, meus netos, eles disputam para ficar perto de mim. Que bom. Então, vovô Coruja. É. Que bom. O senhor também deve ter visto vários avanços tecnológicos, né? Por exemplo, antigamente, pelas minhas pesquisas, as pessoas usavam cartas, então demorava dias. Eu ganhei muito disso com a americana. O cara chegava lá, meu nome é Almeida, mas lá em São Paulo, só conhecia por Biloca. Biloca. Sim. Biloca é assim, da cidade do interior que eu nasci, morava 3 irmãs da minha mãe. E tinha uma dona Biluca, que tinha uma cachorra preta e uma Biloca. E quando eu nasci, você negri, levou a Biloca e ficou. Né? Então as pessoas, Biloca, você leva uma carta lá para a Bahia, para o Ceará. Aí ela falava, e eu escrevia mais ou menos o que ela queria falar. Pedia para o senhor repetir depois, para ver se estava tudo ok? Pedia. Eu já colocava aqui, temos aí, em primeiro lugar, espero que essa vai encontrar você com muita saúde, gozando de saúde e felicidade, né? Era a mesma introdução, né? A introdução era minha, né? Aí ela falava e eu escrevia, ou ele, né? Sim. Era gostoso. Bacana. Que legal. Que bacana. E